Vamos ler a Bíblia. Êxodo 4, verso 1. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Deus abençoe. Até aqui. Sentai-vos. Nós estamos aqui com a mensagem A Voz do Sinal. Nós vamos ler alguns parágrafos nesta noite. Eu creio que já foi avisado que o pastor Wagner vai estar domingo, né? Já foi avisado, né? E agora hoje também. Só reforçando. Então nós vamos aqui um pouquinho nesta mensagem, a voz do sinal. Como todas as mensagens, é uma mensagem muito inspirada por Deus. O irmão Brana leu essa escritura e começou a falar do que aconteceu com Moisés. E depois ele falou aqui no 47, ele fala assim: agora observe, todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus é seguido de uma voz. Agora você note aqui, o tema é o sinal e a voz. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. Agora o sinal tem uma voz. E agora todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus tem uma voz. E essa voz tem que falar de acordo com a palavra que é dada para esse dia. Exatamente. Se a voz vem, a mesma voz antiga, da mesma antiga, você vê um sinal melhor. E o sinal que o homem está fazendo é a mesma antiga escola de pensamento. Então você pode dizer, aí mesmo, isso não veio de Deus. Se continua identificando a mesma antiga escola de pensamento, nunca veio. Isso seria contrário ao programa de Deus. Então isso aqui fica bem claro para nós, que todo sinal tem uma voz que acompanha, e esta voz é escriturística. Por isso que muitos estão sendo enganados, porque tem muitos sinais, porém a voz que tem atrás não enquadra com as escrituras. Da mensagem do dia, daquela escritura que foi falada que
ia se manifestar nesses dias. Então eles podem ter o sinal que fizerem aí. Pode cego ver, paralítico andar. Mas a voz que segue não é uma voz escriturística. A mensagem que segue aquilo não tem uma voz escriturística, uma base. Então Deus não tem compromisso com aquilo. Nós, falamos assim, mas cadê os sinais? Teve tantos sinais, quando o profeta estava na terra, todos aqueles sinais, nós cremos, nós nunca vimos aquilo, mas nós cremos. Quando você lê, você ouve, você tem certeza que aquilo aconteceu, porque a voz, a mensagem, é escriturística. Fala hoje, mas nós não vemos os sinais? Daquele jeito, não. Porque quem teve aquele dom foi o profeta de Deus, de discernir, de ver as visões. Mas nós cremos na voz do sinal. Nós cremos nos sinais. Mas uma coisa é certa, nós não forçamos Deus a fazer aquilo. Ele faz como Ele quer. O irmão Branham diz numa mensagem que, acho que é nessa aqui mesmo, que você não tem que forçar Deus em nada. Você não tem que forçar para você fazer as coisas, para Deus fazer as coisas através de você. Você tem que só se entregar a Ele, só se render a Ele, deixa que Ele te use naquilo que Ele quer. Não é nós querendo falar, Senhor, me usa-me, eu preciso ser usado. Não, é só se render a Ele e Ele vai usar para aquilo que Ele quiser. O irmão Branham diz que Moisés fugiu de Deus. Paulo fugiu. Todos eles fugiram de Deus. Mas Deus foi atrás deles e falou, não, é você que eu quero. É você que vai fazer o serviço. Tanta gente boa, gente de qualidade, de reputação, sacerdotes, que tinha na época. E Deus deixou ir atrás daquele que estava correndo. Por quê? Aquele era o homem que ele queria capacitar para aquilo. E com nós a mesma coisa. Tanta gente boa melhor que nós. É ou não é? Tanta gente boa melhor que nós. E Deus fala, não, mas é você que eu quero para me servir nessa era. Você vai ser minha testemunha nessa era maligna. É muito grande a nossa posição diante de Deus. Para o mundo não, para o mundo parece que nós estamos lá embaixo. Mas para Deus não, nós estamos numa posição que Ele quer. Não que nós queremos, mas que Ele quer. Então Ele falou, essa voz, tem muitas vozes por aí, mas não é escriturística. Tem que ser algo novo. Tem que ser algo que as pessoas não compreendem. Isto tem, ou isto não seria enviado. Não tem que ser enviado se for a mesma antiga escola teológica. Tem que ser algo diferente, ainda assim, tem que ser identificado na palavra, que é para esse dia. Veja, os positivos da palavra de Deus. Tem que ser isso. Não há enganos nisso. Tem que ser a verdade. Tem que ser vindicado por Deus a verdade. E o homem que fala isso tem que ser vindicado por Deus para ser um vidente de Deus ou está errado. Tem que ser vindicado por Deus para ser um vidente como foi o irmão Branham. Então esse nós podemos ouvir a voz dele e crer. Porque foi vindicado por Deus e para esse dia. O que disse lá? Que Elias viria e restauraria todas as coisas. Ele veio e restaurou todas as coisas. Restaurou toda a palavra de Deus que haviam misturado tudo. Ele restaurou tudo. E nos trouxe a fé dos nossos pais apostólicos.
João Batista trouxe a fé dos filhos aos pais. O irmão Branham trouxe a fé dos pais aos filhos. Tem gente que não entende essas duas passagens, né? A fé dos filhos, dos pais aos filhos. E a fé dos filhos aos pais. Um fez uma coisa, o outro fez outra. Porque o tempo que João Batista veio, os filhos de Deus manifestaram no Pentecoste. Então os pais antigos tinham que crer na fé daqueles filhos. Então ele tinha que trazer de volta a fé dos pais aos filhos do Pentecoste. Agora nós é diferente. Nós temos que voltar a fé dos nossos pais apostólicos. Fé dos filhos aos pais, ó. E isso que o irmão Branham veio fazer. A mesma fé dos nossos pais veio para nós, os filhos. Restaurou. E o homem que fala isso tem que ser vindicado por Deus para ser um vidente de Deus. Eles nem ao menos veem isto em absoluto. Nem ao menos creem nisto. Sinais são provenientes de Deus. O sinal que segue, ou a voz que segue o sinal, tem que ser a voz de Deus, falando a partir da palavra, para aquela era. Vocês entendem? A congregação diz amém. Deus dá sinais para que faz ele isto. Sempre dá sinais. Ele lhe disse que é nisto que eles deveriam procurá-lo. Os sinais, Deus dá sinais para atrair a atenção do povo. Agora estudemos isso detalhadamente. Veja, sinais são dados para atrair a atenção do povo. Porque quando um sinal enviado da parte de Deus é dado, Deus está pronto para falar. Foi o que Jesus fez, né? Nós sabemos disso. Jesus começou com sinais e maravilhas. Cego via, paralítico andava. Depois daquilo veio a voz. E a maior parte do povo ficou só com os sinais. Quando era para ouvir a voz, que era para levar eles para o Pentecoste, eles deixaram Jesus. Você vê, eles deixaram. Eles ficaram só com os sinais. E a voz eles não quiseram. Mesma coisa o irmão Branham também. Quando tinha os sinais, que ele não pregava a doutrina, nas campanhas não pregava a doutrina, só pregava sobre a cura, falava e sobre evangelizar, sobre aceitar Jesus Cristo como Salvador, arrepender. E as multidões vinham. Mas quando chegou a hora da voz, aí que foi o problema, começaram a abandonar. E a voz é que traz a vida eterna. Então aquilo, como ele disse aqui, o sinal é para atrair a atenção do povo. Ah, é Deus, é Deus, é Deus. Só Deus pode fazer isso. Aí a multidão vem. Ah, tá, agora todos sabem que é Deus, então agora vem a voz. Aí só vai ficar os eleitos. Quando chega a voz, só fica os eleitos. Foi lá com Jesus, né? Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele ia começar bem ali. Duro esse discurso. E já não andavam mais com ele. Deixaram por causa que não entenderam. Duro esse discurso. Aí ficou os 12. Falou, e vocês não querem ir também? Você pode olhar, Deus pode falar para o filho dele, ó, vocês, por que você não vai? Elias falou para Eliseu, fica aqui, rapaz, eu tenho que passar o Jordão. Vive o Senhor, vive tua alma, que não te deixarei. Assim que eu eleito, vive o Senhor, vive tua alma, mas não te deixarei. Mas fica, rapaz, que você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo com esse povinho aí, congregando só com esse pouquinho de gente. Vive o Senhor, vive tua alma, que não te deixarei. Nós temos interesse numa promessa que está bem para frente. Tem algo bom, grande chegando.
Tem algo grande chegando, nós sabemos disso. Mas sabe que Eliseu sofreu, né? Porque Elias estava sozinho e ele acompanhava Elias. Falava, mas onde esse homem vai? Mas Elias tinha falado um dia, falou assim, o que você quer de mim, rapaz? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Olha só, o que essa noiva quer? Ela quer do Espírito Santo, ela não quer nada do mundo, não. Eu quero porção dobrada do Espírito, porque esse Espírito que vai me levar para a eternidade, nada do mundo. E Eliseu estava interessado naquela porção. Já pensou? Já Geazi, que era o moço de Eliseu, queria coisas naturais. Olha a diferença. Eliseu era moço de Elias uma época. Ele desejava o que Elias tinha, espiritual. Geazi desejava riqueza. O que ele alcançou? Todo mundo sabe. Alcançou lepra. A passagem de Naamã lá, vocês sabem, né? Todo mundo sabe. Eliseu dispensou as riquezas que foi oferecida pela cura de Naamã e ele foi atrás. Ganhou a riqueza, ganhou a lepra também. Significa morte. Eliseu não pegou nada de ouro, não pegou nenhuma riqueza, Elias não deu nada para ele. Mas a porção dobrada veio sobre ele. Você vê a prova, foi quando ele foi atravessar o Jordão, que ele ficou só com a capa de Elias. Velha, né? Quanto tempo estava usando aquela capa? Mas ali, ele falou, bom, agora sim. Bateu lá na água e falou, onde está o Deus de Elias? Ele criou uma prova. Onde está o Deus de Elias? Eu vou ver onde é que ele está. A água, está bem aqui. Está bem aqui, não foi embora não, está bem aqui comigo. Ó a prova. E dali ele foi fazer. A obra, Deus fez a obra através dele. Está vendo? Nosso interesse, o interesse do eleito é Espírito Santo. Quanto mais melhor, porque só isso que nos dá consolo, só isso que nos dá paz, só isso que nos dá esperança, porque nada aqui tem mais esperança. Nada é seguro, diz meu brother, nada é certo. O país muda assim de um dia para a noite, tudo muda de um dia para a noite. Tudo está sendo surpresa para o mundo, para Deus não é. Então, por que nós estamos aqui nessa noite fria? Porque nós queremos algo de Deus, algo mais do Espírito de Deus, para nós vencer a nós mesmos. Vê? A palavra vem a ser o profeta, e o profeta é identificado pelo sinal que ele mostra. E então, ele vem a palavra e a palavra é manifestada. Isso o encerra. Não necessita de nenhuma interpretação. Deus já interpretou. Veja, é simplesmente perfeito, como pode ser. Agora note, Deus dá os sinais para atrair a atenção do povo. Eu penso em nós não vimos esses grandes sinais que eles viram lá. Mas quando nós lemos, nós cremos. E aquilo já entusiasma nós. Você vai lendo, meu Deus, o que aconteceu? Nunca aconteceu com nenhum ministério a não ser de Jesus Cristo. O que aconteceu nesse ministério. Nós achamos bom tudo aquilo, mas o que atrai nós? A voz. O principal que atrai nessa igreja é a voz, por isso nós estamos aqui. É a voz que atrai nós. Porque essa voz tem algo que vai nos tirar daqui. Vê? Agora, isso mostra exatamente o que eu acabei de colocar como fundo. Tem que ser um sinal proveniente de Deus. E se é uma voz escriturística por trás dele, para a promessa desse dia, não a mesma antiga escola de rabinos e coisas assim, que tinham estudado nas escolas e tudo mais, o tempo todo, sacerdote assim por diante, mas isto é algo novo e é escriturístico, é uma promessa.
E é um sinal para atrair o profeta. Vocês notaram? Seu primeiro sinal, ele teve todo tipo de personificações da parte deles. Todo mundo tentou lançar uma serpente. Isso é, se isso não é o que comumente as pessoas fazem, então não sei o que é, veja. Mas que tipo de voz eles tinham por trás disso? Nada. Eles imitavam o irmão Branham, quer dizer, no caso aqui Moisés, lançou a vara e virou serpente. Os dois lá lançaram as varas também, virou serpente. E Moisés ficou bem quieto. Mas a cobra de Moisés engoliu as outras cobras. E aí começou. O irmão Branham disse que tudo que Moisés fazia, eles faziam. Mas chegou a hora que eles não puderam fazer mais. Porque Deus foi fazendo coisa mais forte. Foi fazendo coisa mais forte. E aí não puderam fazer mais. Eles tinham a voz egípcia do mundo. Mas ainda assim eles podiam realizar o sinal. Ó. Eles podiam realizar o sinal. Mas eles não tinham voz por trás disto, para respaldá-la. Mas Moisés tinha, assim diz o Senhor. Essa é a diferença. Os personificadores finalmente prosseguiram por um longo tempo, mas finalmente isso esgotou. Novamente, esse é um sinal prometido. Um profeta, ele mesmo é um sinal. A Bíblia assim diz, quando se vê tempos decorrentes, e então vê chegando, tome a história da Bíblia, estude-a. Quando quer que se tenha visto um longo lapso de tempo, mas apenas quando se via um profeta aparecer, isto era o sinal de julgamento. Um profeta é um sinal já. E a mensagem dele vem, e logo atrás vem o julgamento de Deus. O mundo está desse jeito que nós estamos vendo, porque é um julgamento já de Deus. Pode olhar, a gente que é espiritual, a gente nota. Aonde a mensagem começou? Já está em julgamento. Todo tipo de tragédia. Estados Unidos. Tufões, tornados, tempestades, esfriamento, igrejas mundanas do jeito que está lá. Porque a mensagem foi para eles e eles a rejeitaram e agora é só esse julgamento. E nós aqui estamos com mais de 40 anos aqui no Brasil. Ninguém vai escapar do julgamento, mas Deus enviou a mensagem ao redor do mundo. Ela está percorrendo o mundo. A graça de Deus está percorrendo o mundo. Por quê? Atrás vem o julgamento. Deus estava para julgar o mundo quando ele, ou a nação, o povo. Quando se via um profeta vir, preguei um sermão acerca disso, vocês responsáveis pela gravação da fita. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Eles sempre passam por alto. Eles sempre o fizeram, mas isto era um sinal de um julgamento que se aproximava. Agora, sua palavra é cumprida em sua voz. O que ele promete, então ele cumpre sua palavra pela voz. A vinda de um profeta é um sinal de advertência de que o julgamento está próximo. Sempre tem sido, deixe apenas citar. Aí ele entra lá falando de Noé. É sinal de um julgamento que está vindo. Você vê, isso está já nos confins da terra. Nós estamos aqui no confim da terra. Ele diz que como o sol vem do Oriente para o Ocidente, ele nasce do Oriente e se põe no Ocidente. Depois ele torna a nascer lá no Oriente. E a mensagem de Deus veio de lá, do Oriente, veio vindo. Para a Itália, para a Espanha, para a Inglaterra, foi vindo. Se você seguir os mensageiros, foi vindo assim. Para a Inglaterra, para a Alemanha, foi vindo. E chega nos Estados Unidos, aí chega para nós. Sempre andando para o oeste. Sempre para o oeste. O que tem mais para cá?
depois de Bolívia, Chile, vai voltar lá, tem um mar, vai passar tudo, vai voltar lá no Oriente, aonde judeus outra vez. O evangelho que saiu de lá dos judeus voltará aos judeus. Os 144 mil que estão esperando lá, dia e noite estão chorando lá. Está aparecendo o rabino todo dia lá dizendo que é. Por quê? Quando começa os falsos chegar é porque o verdadeiro está chegando. Gente, nós estamos pelo um fio para acontecer tudo. Se você olhar as notícias de Israel, você fica abismado de tanto Messias que está aparecendo, que se diz Messias. Quando antes de Jesus vir na terra, apareceu muitos na frente dele, dizendo ser o Messias. Até Gamaliel fala, mas foram dispersos, foram tudo, aí Jesus veio, aí a dúvida já tinha entrado. Os falsos vêm para quê? Para despistar o verdadeiro. E está acontecendo a mesma coisa. Nós aqui, nós gentios, a taça do gentio já encheu, já está cheia. Sodoma e Gomorra está aí, gente. Todo mundo sabe. Todo crente que eu conheço de denominação fala, olha, Sodoma e Gomorra, rapaz. Mas nós sabemos de uma coisa, nós temos, e os dias de Abraão? Ele só fala Sodoma e Gomorra, mas nós, e Abraão? Deus ficou com Abraão separado. Abraão não se misturou com Sodoma. Elohim falou direto com Abraão. Anjos falaram com Sodoma. Mas com Abraão foi o próprio Deus que comeu com ele, bebeu leite com ele e falou todo o segredo para ele. O irmão Brana fala que para essa noiva é igual a Abraão. Ela representa Abraão. Deus contou todo o segredo para ela do que vai acontecer, tudo isso aí. Não é pouca coisa aquilo que nós cremos, não, gente. Não é pouca coisa. Você já pensou Abraão ali, recebendo Deus mesmo, Elohim ali na tenda dele. E ele teve que interceder pelo sobrinho. O sobrinho não queria sair da cidade. Mas Abraão nem entrou na cidade. A Bíblia não fala que Abraão entrou em Sodoma nenhuma vez. Ele salvou o sobrinho lá, mas o sobrinho voltou para Sodoma e ele voltou para o deserto. Olha que homem separado era aquele. Quando Deus chamou ele separou mesmo da incredulidade. Ele separou da parentela, ele separou de tudo. Ele buscava uma cidade cujo arquiteto era Deus. Ele buscou a cidade e não achou nos seus dias. Mas agora ele achou. Está vendo, gente? Nós somos peregrinos na terra, nosso descanso não é aqui. Nós estamos de passagem. Nós usufruímos dessas coisas que vêm em nossas mãos, mas não estamos, nosso coração não está nisso. Nosso coração está nisso. Ele tem que estar nisso aqui, porque isso aqui nos levará. Nos tirará daqui. Um terreno que está condenado para o fogo, como falamos aqui domingo. Está condenado para o fogo. E nós queremos o que aqui? Que Deus nos dê graça para ter mais porção de Deus, mais porção do Espírito Santo, mais, porque os dias estão afinando, a pirâmide ali, né? Está afinando. E está ficando pouca gente mesmo. Pouca gente eleito. Porque muitos estão escandalizando, muitos estão prestando atenção no que um que caiu, outro que caiu. Mas o pastor João falou aquele dia aqui, ó. Olha, se você está de pé, cuide, não caia. Se cuide, não caia, porque todos nós somos sujeitos a cair. Se cuide como o Deus tem misericórdia. Por que nós se cuidamos? Acontece que fala, Deus, tenha misericórdia dele, meu irmão. Tenha misericórdia daquele meu irmão. Não é o querer que ele afunda, não. No coração da gente está falando, Deus, chora até por eles. Tem misericórdia do nosso irmão precioso que caiu nessa cilada. Aí Deus conhece o nosso coração, se nós estamos chorando mesmo.
por aquele que caiu. Ou nós estamos querendo que vai logo. E quando nós temos isso no coração, esse sentimento cristão, de ter piedade do outro, aí Deus dá mais porção para nós. Deus dá, certeza. Ele dá. Porque Ele pode confiar. Aí Ele pode confiar. Então que nós vamos permanecer, nós queremos permanecer assim, ó, reconhecendo nossos irmãos, como eu falei aqui no barco. Se um fica doente, nós não vamos jogar ele fora do barco. Vamos remar dobrado e ele vai, até que ele sare, ele volta para o remo. Agora, se ele sair do barco, aí é outra coisa. Se quiser sair, é diferente. Foi aquele lá que saiu no tempo de Jesus. Duro esse discurso, eles saíram. Eles saíram do barco, aquele dia. E Jesus não falou, pelo amor de Deus, não sai do barco. Ele não falou, não. Ele ficou bem quieto. Falou, vocês ainda estão aí dentro? Vocês não querem sair, não? Para quem iremos nós, Senhor? Para quem? Você pode falar o mesmo, eu posso falar o mesmo. Para quem iremos nós? Se só de ti provém palavra da vida eterna. Nem que fique um pouquinho, mas para quem iremos nós? Para um homem melhor? Para um pregador melhor? Não, não precisa, nós temos o Espírito Santo que é o melhor. Vamos orar, gente.